Bueno, estou aqui no Portas Abertas do IRB Brasil Re. A cada episódio, um jornalista estará aqui para falar um pouquinho mais do mercado de seguros, de resseguros e também sobre o IRB. E eu estou aqui hoje com o CEO do IRB e também presidente do Conselho de Administração, Antônio Cássio dos Santos, que vai contar um pouco para a gente sobre os resultados do terceiro trimestre desse ano. E aí, Cássio, como vamos? Porque já está há 7 meses no comando dessa empresa, né? E a gente tem visto que os resultados estão sendo cada vez melhores a cada trimestre. Conta pra gente, como estão os resultados neste trimestre? A empresa, parece que, você falou 7 meses, já parece 7 anos que a gente está aqui, de tanto trabalho durante esse período, não é? Um trabalho fantástico de recuperação da companhia, já está clara a nova tendência da empresa, a gente já consegue perceber isso nos números, não é? Ou seja, a sensação que nós já sentimos é que o passado ficou no passado. Tanto que nesse terceiro trimestre, nós já registramos um lucro nos negócios continuados, run-on, como a gente fala em inglês, ou negócios remanescentes. Quando a gente exclui os negócios cancelados, nós já apresentamos um lucro da ordem de 149 milhões de reais. Né? Isso é a água que vai depurando. Não é? O primeiro semestre foi um semestre de ajustes, foi um semestre de reacomodação da companhia, e esse terceiro trimestre a gente já vê claramente as tendências para o futuro da companhia. Então você teve um lucro recorrente, tirando todos os problemas do IRB, de 149 milhões. 9 milhões. Então, na verdade, ele tem um prejuízo de... O prejuízo total, ele soma algo em torno de 229 milhões no trimestre. Quando nós excluímos os negócios que nós cancelamos a partir do dia 30 de junho, não é? Esses negócios geraram um prejuízo da ordem de 380 milhões, gera um lucro para os negócios continuados de 149 milhões. Ou seja, contabilmente, não é? A fotografia é um prejuízo de 230 milhões, 229 alguma coisa, 230 milhões, mas dos negócios que continuam dentro da companhia, quando já excluídos os negócios em runoff ou os negócios descontinuados, nós alcançamos uma cifra fantástica de 149 milhões, como a gente havia adiantado essa tendência para o mercado durante as últimas ITRs. Mas até quando esses resultados vão continuar afetando o ganho do A partir desse mês de outubro, eles afetam muito menos, porque grande parte, eu diria, a quase totalidade, não é, foi provisionado. Nós provisionamos no último trimestre. Então, o último trimestre que eu digo, no terceiro trimestre, né? Nós já estamos entrando no quarto trimestre, então durante o terceiro trimestre nós provisionamos, né? E provisionamos com base nas melhores estimativas possíveis em conjunto com acidentes. Então isso dá para a administração e para os números da companhia, não é, uma maior tranquilidade daqui para frente de que esses efeitos que nós observamos, não é, dos negócios descontinuados, que foram efeitos grandiosos, não é, como eu disse há pouco, mais de 370 milhões, quase 380 milhões de prejuízo desses negócios, a gente já não consegue, a gente já não vai ter esses prejuízos nessa magnitude. Se tiver, vai ser em magnitude muito menor com relação a estes negócios, não é, daqui para frente. Então, a gente já espera um quarto trimestre mais próximo da normalidade do que é o novo IRB. E isso acontece paralelamente com uma certa retomada da economia, né? Como foram as vendas de resseguro nesse trimestre? Nesse trimestre, nós batemos um recorde, nós crescemos 29,5% no faturamento total da companhia. Né? Se nós pegarmos o ano todo, mesmo assim, a gente tem um crescimento muito grande, que soma algo da ordem de 17%. Então, no ano, 17% até setembro, não é? E no trimestre, no terceiro trimestre, um crescimento de 29%. E o que sustenta esse faturamento? Primeiro, a qualidade técnica do IRB, não é? Nós somos uma empresa, uma resseguradora muito bem embasada tecnicamente e é referência de mercado no Brasil. Então, automaticamente, não é? Isso faz com que
nós tenhamos, independente da situação que o IRB se viu metido no último semestre, nós conseguimos manter, não é, intacta a nossa relação com os clientes. Não é? Então, a capacidade técnica dos nossos técnicos, o expertise que a companhia detém, não é, nos contratos já existentes e definitivamente, não é, o crescimento do mercado como um todo fez com que o IRB navegasse, mesmo sendo líder de mercado, com um market share da ordem de 37%, 40%, fez com que o IRB navegasse muito bem nessas águas turvas. Agora se espera, naturalmente, não é, que com a retomada da economia, com as políticas anticíclicas do governo, não é, a gente possa também tomar essa onda e surfá-la com a capacidade e com o equilíbrio que o IRB sempre teve. A principal carteira do IRB são resseguros patrimoniais, é isso? As duas principais carteiras são de seguros patrimoniais e de seguros agrícolas. Não é? Nós somos especialistas em todas as áreas, mas nessas duas áreas são as duas áreas onde, de fato, a companhia domina. E riscos de petróleo também, né? Nesse semestre nós tivemos em riscos especiais um crescimento grande, muito grande em função dos riscos de petróleo. Das renovações, né? Ok. O faturamento do IRB vem, em boa parte, vem do Brasil e outra parte do exterior. Como está essa relação? Mais dentro, fora? Ela tende a se equilibrar melhor agora, não é? Porque as contas principais que nós cancelamos, que nós retiramos do portfólio, são contas do exterior, não é? Mas nos 9 meses, a relação, quando a gente pega o total de 9 meses, deve ficar por aí também ao longo do último trimestre, é algo em torno de 60, 40, 60 mercado doméstico e 40 mercado exterior. O ideal para essa companhia é algo em torno de 60, 55, 60% para o mercado doméstico, 40, 45% para o mercado exterior. E é para isso que a companhia vai indo, não é? E vai navegando nessa direção. E esse mix, então, de riscos que você assume aqui e lá fora, te ajuda a ter um índice combinado, tá interessante, né? Qual tá? Se a gente pudesse imaginar uma casa, a parte interna da casa é o mercado brasileiro, né, para o IRB. O quintal da casa, incluindo toda a área, não é, que está neste quintal, não é, seria a América Latina. E aquela parte da casa que é do condomínio, não é, mas que está na fronteira desse terreno e, portanto, é dado pelo condomínio para que você cuide, então se tem a impressão que faz parte da casa, e de fato ela acaba fazendo parte da casa, apesar de não ser de propriedade da casa, são os mercados globais. Então a estratégia do IRB, ela se concentra nesses 3 patamares, ou nessas 3 vistas, não é? Na vista interna da casa, no quintal da casa e no quintal estendido da casa. Por que é importante dizer isso? É importante dizer porque o IRB tem uma eficiência operacional invejável. Nós operamos com um custo administrativo da ordem de 4% a 5%. E, realmente, inclusive, com as contas retiradas, ele deve ficar aí em torno dos 5%. Então, significa que nós temos uma vantagem competitiva quando nós vamos ao mercado internacional que está nos nossos custos, que está nos nossos custos de operação. Então, vamos imaginar, o mercado opera entre 13% e 15%, não é, de custo operacional, de custo administrativo nos países da América Latina. Então, quer dizer o seguinte, com uma eficiência operacional de 5%, nós temos naturalmente 10 pontos percentuais de vantagem para disputar em preço quando comparado com os nossos competidores da América Latina. Considerando, não é, que o nível, a capacidade técnica do IRB, não é, no mínimo em linha com a capacidade técnica dos competidores nessas regiões. Não é?
Nós sabemos, notadamente, que no caso do Brasil, a nossa capacidade técnica é uma vantagem competitiva e automaticamente na América Latina também é uma vantagem competitiva, porque não existe muita diferença na área rural ou na área patrimonial, ou mesmo em riscos de petróleo, em um risco subscrito no Brasil ou no exterior, não é? No exterior, na América Latina. Então, essa é a grande fonte da vantagem competitiva de disputar nesses mercados e obter um resultado final, não é? Equilibrado e mais sustentável no longo prazo. Então, a importância dos mercados internacionais é a sustentabilidade que vem da diversificação do risco. E isso te ajuda também a ter uma margem melhor, né? A margem do IRB no terceiro trimestre, Denise, foi uma margem de 14,1%. Ou seja, a margem de contribuição, ou seja, que a gente chama de resultado de underwriting, o resultado técnico foi de 14%. Aí tem que ser somado ainda o resultado financeiro e ser deduzido o resultado administrativo, que são as despesas administrativas. Mas só olhando na questão da margem de contribuição de 14% e considerando que o índice combinado da companhia nesse momento gira em torno de 92%, nós temos uma margem que permeia, não é, a sustentabilidade dos negócios no longo prazo. Então é para isso que nós vamos caminhando, né, para ter margens sustentáveis novamente. E aí o que te permite também é fazer uma subscrição mais efetiva também. Mais seletiva, mais efetiva, mais seletiva, não é? E definitivamente mais profissional. Não é? Isso te ajuda a manter a margem também de market share, porque você acaba conseguindo manter a sua carteira e ainda trazer mais negócios, né? Definitivamente, não é? É o que a gente vem observando. Sim. Existia aquele receio de que o IRB perderia de maneira abrupta a carteira. Nós não perdemos nesse período nenhum contrato, e os contratos que nós renovamos ou que quisermos renovar, não é? Alguns deles inclusive com maior volume de prêmios, não é? Por duas razões, ou por aumento de cobertura ou porque o mercado está numa fase agora de recuperação de preços. Mercado internacional de resseguros, depois de anos de o que a gente chama de soft market, quando existe uma competição ruinosa do mercado, em momentos como este, que a Covid implicou, não é, para os mercados globais, automaticamente, em função também das catástrofes nos últimos anos, este ano ele entrou com o mercado em recuperação de preços. Então, esses dois fatores, quer seja por recuperação de preços, quer seja por melhoria ou maior abrangência das coberturas, não é que nós identificamos esse crescimento de 27% no trimestre. Então, a gente observa, na verdade, assim, um crescimento dos bons resultados do IRB nesses 7 meses que vocês estão nessa gestão, né? Tirando da carteira coisas que não queriam mais, trazendo mais transparência, mais governança. E aí a pergunta que fica e como que está o processo de reenquadramento regulatório, né? Olha, já estamos quase lá, não é? É interessante. Se não fosse um detalhe técnico, não é, que diz respeito aos dinheiros que o IRB tem que manter no exterior para garantir as operações, as provisões técnicas, não é, dos clientes internacionais, a gente já estaria praticamente com as ações em curso enquadrados. Então, hoje nós temos esse detalhe, que é um detalhe não muito pequeno, um detalhe de 800 milhões de reais, que nós estamos procurando ativos ou instrumentos financeiros mais adequados que sejam aceitos pelo regulador brasileiro, não é? E, ao mesmo tempo, não deixe de atender os reguladores estrangeiros. Tenho certeza que a gente conseguiu, nesse nosso bate-papo, esclarecer muitas dúvidas do nosso público. E esse aqui foi um episódio do IRB de Portas Abertas.